Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Quatro crianças estavam sentadas em volta de uma mesa, em uma cozinha pequena. Dois meninos e suas irmãs mais novas. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora, com uma capa preta. O rosto dela estava escondido pelo capuz. Só aparecia um nariz pontudo. Lá fora, ao lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados, e ficava ainda mais assustadora por causa disso. Mas as crianças não estavam com medo. Elas só estavam muito tristes. No andar de cima, a avó delas estava doente, de cama. Era ela que a figura tinha vindo buscar. As crianças sabiam, e por isso mesmo tentavam ganhar tempo, já que também sabiam que a morte só era amiga da noite, e ela teria que voltar para o seu reino antes do sol nascer. Talvez a gente consiga fazer ela perder a hora. Daí, ela vai ter que ir embora sem a vovó. Foi o que as crianças pensaram. E era por isso que estavam servindo café para a morte. E toda vez que a morte acabava uma xícara, o menino mais velho se aproximava com um bule. Mais um golinho, senhora? Ele perguntava simpático. A morte aceitava, pois adorava café. E ela bebia seu cafezinho sempre forte e escuro como a noite. E muito tempo passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. E ela pôs a mão ossuda por cima da xícara, sinalizando que estava pronta para levantar. Mas bem nessa hora, a menorzinha das meninas, que até ali só tinha ficado olhando, segurou a mão da morte e disse no seu tom mais emocionado e triste: Dona Morte, por que a nossa vovó tem que morrer se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Tem gente que diz que o coração da morte é seco e preto, como um pedaço de carvão. Mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como o pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ele bater é um amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam dois irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. E era uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá, todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas no alto de uma dessas montanhas moravam duas irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia na vida das duas irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo, mas ainda assim as duas sentiam falta de alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. E como vocês devem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as duas irmãs encontraram os dois irmãos. O Sofrimento e a Alegria se apaixonaram e a mesma coisa aconteceu com o Desconsolo e a Risada. Eles logo descobriram que um não podia ficar sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande. E logo depois, cada casal foi para sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho para o topo da montanha. Assim, ninguém ficava muito longe da família. De vez em quando, eles desciam para visitar os pais do Sofrimento e do Desconsolo e outras vezes subiam para ver a mãe e o pai da Alegria e da Risada.
Os 4 viveram até ficar bem velhinhos. Quando o desconsolo morreu, a risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e com o sofrimento. Foram tão felizes juntos que não podiam viver um sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez uma careta, que na verdade era um sorriso acolhedor. É a mesma coisa com a vida e com a morte, ela disse. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? As 4 crianças se olharam angustiadas. Talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabiam que ela estava certa. A morte levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com os passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela e viu que o sol estava quase nascendo e pensou que podia impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Não, ele disse. A gente não pode interferir nos caminhos da vida. Logo depois, eles ouviram a janela abrir no andar de cima. E aí, a voz da morte, lá no quarto da avó, disse: Voa, alma. Quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou para as crianças e disse: Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então desceu a escada e desapareceu. O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não esqueceram as palavras da morte, que sempre foram um consolo. E cada vez que abriam a janela, pensavam na avó e deixavam o vento vir e fazer carinho nos seus rostos, porque assim sentiam que ela ainda estava ali. E fim.